já não precisa mais do que Deus está falando conosco, mas tudo testifica. E uma das coisas que, desde o momento que a gente chega aqui, até na abertura do culto, eu comentava: crie expectativa em relação a esse momento com Deus. E eu crio expectativa. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E esta ministração que já recebemos nesta manhã testifica com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E uma das coisas que é importante, nós temos sempre no nosso coração um desejo. Do salmista lá no Salmo 139, que ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque nós temos a tendência de se justificar, de acharmos que estamos tudo certo. Quando nós vamos lá para Apocalipse, as 7 igrejas, aonde o anjo, Deus fala com as 7 igrejas, que na verdade são as características das igrejas nos dias atuais. Nós temos ali várias desculpas apresentadas pelas igrejas. Algumas dizem: olha, vocês se dizem ricos, mas vocês são miseráveis. Então nós precisamos sim de um coração quebrantado diante de Deus, de reconhecermos de que a qualquer momento partiremos daqui. A qualquer momento, num piscar de olho, você vai embora desta terra e você estará face a face com Deus. E lá não haverá mais tempo para desculpas. Lá não haverá mais tempo para você tentar argumentar ou ter o seu ponto de vista, porque você vai estar face a face com Deus. Mas se nós observarmos então aqui sobre esse desejo de estarmos pedindo: Deus, sonda o meu coração, sonda a minha vida. E aqui em Apocalipse 2:19, ele está falando sobre aqui: conheço, Deus está falando com esta igreja: conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Nós observamos aqui que Deus está falando, o Espírito está falando com essa igreja: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço a vossa fé, eu conheço a sua atitude. E também para nós nesta manhã, você pode ter certeza, Deus conhece a sua história, Deus conhece o comportamento que você tem tido da segunda ao domingo. Deus conhece qual tem sido o seu relacionamento lá na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho. Deus conhece o seu comportamento lá no seu trabalho. Ele conhece qual tem sido o nível de vida que você tem desenvolvido. E Ele está te chamando a nossa atenção nesta manhã. E aqui também em Salmo 26, verso 2 diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua vontade. Aqui o coração do salmista, e esse tem que ser o nosso coração. Examine lá, todo mês na Santa Ceia, examine pois o homem a si mesmo, e assim participe da ceia. Nós precisamos ter, sabe, um coração contrito, um coração quebrantado, para sermos honestos conosco mesmo, de estarmos face a face com Deus e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Porque nós temos a tendência de se justificar, nós temos a tendência de ter bons argumentos, nós temos historinhas que contamos, trazendo sempre uma boa desculpa, uma boa lógica no nosso argumento, mas Deus é que conhece de fato o nosso coração. E nesta manhã eu queria te encorajar realmente a orar isso. Senhor, como que eu estou? Como que a minha vida está? Quais têm sido os meus pensamentos?
quais têm sido as minhas palavras, quais têm sido as minhas atitudes como filho teu. E Deus está sempre nos exortando a estarmos sendo humildes o suficiente. Sujeitai-vos, pois, a Deus, quer dizer, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que Ele ao seu tempo vos exalte. O coração humilde, Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então que nós, e eu tenho pedido isso a Deus, eu tenho bastante consciência de que o meu tempo está chegando, e eu quero sim viver os próximos anos que eu tenho pela frente, com muita intensidade, mas eu quero estar em sintonia com o propósito que Deus tem para a minha vida, e esse sentimento tem que ser nosso, porque se nós observarmos isso, se nós estivermos com esse coração, Senhor, sonda-me, Senhor, sonda, porque olha, o Senhor conhece as minhas obras, o Senhor conhece o meu amor, a intensidade do meu amor, o Senhor conhece o meu nível de fé, o Senhor conhece o meu serviço, e o Senhor conhece a minha perseverança. Então Deus conhece a sua vida, Deus conhece o nível de vida que você tem lá no seu quarto, Deus conhece o relacionamento que você tem com Ele, e Ele está dizendo: sonda-me, Senhor. O salmista está dizendo: olha para mim, Senhor, dá uma olhada, como está o meu coração. E é evidente que nós que estamos aqui, nós já conhecemos o Evangelho, nós já tivemos a oportunidade de aceitarmos Jesus da nossa vida. Nós sabemos sim que só nele, por Ele, nós temos salvação, que somente em Cristo, não é por obras para que ninguém se glorie, mas nós somos chamados para viver o Evangelho nesses dias tão caóticos, nesses dias tão, atacado por tantas influências, tentando destruir a essência da vida, tentando destruir a família, e nós somos chamados para viver esse Evangelho nesta época. E aí então nós vamos para uma promessa tão falada nesses dias, Jeremias 29:11, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aqui ele condiciona o nível de oração que nós vamos ter com Ele. Antes de estarmos orando, antes de estarmos buscando a Deus, nós precisamos conhecer os pensamentos, as expectativas que Deus tem ao nosso respeito. Você como pai, como mãe, você ao olhar para o seu filho, muitas vezes ele debilitado, fragilizado, ou às vezes tão em erros, você como pai, você como mãe tem expectativa de ver aquele filho, aquela filha superando aquela fragilidade. E é isso que o texto está dizendo: olha, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, são planos de fazê-los prosperar. Existe sim em toda a palavra de Deus, ensinamentos e planos para fazer de mim e de você pessoas bem-sucedidas. Jesus resume lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Nós vamos lá em Efésios capítulo 1, diz assim: olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção na região celeste. Nós vamos lá em 2 Pedro 1:3, o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida. Nós temos então embasamento em toda a palavra, para que nós tenhamos segurança de que o propósito de Deus na nossa vida é que sejamos de fato cristão bem-sucedido, que sejamos sim aquele que vão cumprir o propósito que Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra.
Nós somos chamados para impactar esta geração. Nós somos chamados para impactar os nossos colegas de trabalho. Nós somos chamados para refletir, para transmitir, para manifestar o reino de Deus através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E Deus está chamando a igreja. Deus está chamando você nesta manhã a assumir a sua responsabilidade de ser um cristão, não só na igreja. Aqui é fácil, aqui você tem até carinha de santo, aqui até você faz uma pose na adoração, e você tem todo um trejeito de bonito, ai como olha que cara de santo. Mas Deus está nos chamando para vivermos o Evangelho, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias, e principalmente começando pela nossa casa. É ali que começa realmente a essência do Evangelho. É ali que os seus filhos estão lendo, tendo contato com o quinto Evangelho. A sua esposa está lendo em você o quinto Evangelho. O seu marido está lendo em você o quinto Evangelho. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem: isto é ser cristão? É isto que você vai aprender na igreja? Quantos pais falam isso para os seus filhos? Mas esquece também de que ele tem a responsabilidade de ser um pai condizente com o que a palavra de Deus ensina. Então somos chamados sim para um evangelho genuíno. Somos chamados sim para algo além do que religião. Somos chamados para ser além do que uma moda. Nós somos chamados para sermos realmente o emissário, o propósito de Deus para mim e para você. Então a oração hoje minha, a sua tem que ser: sonda-me, ó Deus. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece o que eu estou pensando agora. Antes mesmo da palavra vir à minha boca, o Senhor já conhece. Então é esse Deus que nos ama, é esse Deus que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. É esse Deus que sabe das nossas limitações, que não há esperança alguma em força do nosso braço. É esse Deus que olha para mim, para você e diz: olha, eu tenho planos para te fazer prosperar, mas o plano que eu tenho para você ser próspero, para você atingir o meu propósito, você precisa se submeter, você precisa ser humilde o suficiente para lembrar do que nós falamos na semana passada. Em João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. É essa humildade de você e eu reconhecermos: sem Jesus nada somos. Sem Jesus não seremos um pai abençoado, sem Jesus não seremos uma esposa abençoada, uma mãe, um pai. Nós vamos limitar realmente o propósito de Deus na nossa casa por não estarmos em sintonia com Ele. Então a humildade de reconhecer: sem Ele nada sou, sem Ele eu nada posso, sem Jesus não há esperança. E Deus está chamando você, meu amado, para esses últimos dias. Deus está chamando a igreja para esses últimos dias, para impactarmos esta geração. Mas não uma igreja movida simplesmente por uma aparência, mas uma igreja genuína de caráter, que reflete o caráter cristão nas nossas atitudes, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, que vamos manifestar a glória dEle. E aqui então, nesta carta, ele está dizendo: olha, Deus está falando para mim e para você: eu conheço as suas obras, eu sei do seu comportamento, eu sei da sua atitude lá no seu quarto, eu sei da sua atitude lá no seu trabalho, eu sei da sua atitude quando você está sozinho, eu sei da sua atitude quando você está com alguém do sexo oposto, eu sei dos seus pensamentos quando surge uma proposta indecente. Eu te conheço, eu te conheço.
Mas Ele está dizendo isto para mim e para você, com expectativa de você ser humilde o suficiente de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. O publicano que estava lá, tinha lá o fariseu orando, dizendo: Senhor, eu jejuo, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu frequento o templo, ó Senhor, dizendo, reconhecendo de que a religiosidade dele estava agradando a Deus. O publicano vem e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus diz assim: olha, quem voltou para a sua casa com uma oração respondida, não foi o fariseu com o nariz empinado: Senhor, eu tenho isto, eu faço isto na igreja, eu faço aquilo, aquele outro. Mas aquele que foi humilde para dizer: Senhor, eu sou pecador. Quando esta humildade reinar em nossos corações, a glória de Deus será vista, será manifesta em nós. Jesus mesmo convidou a mim e a você: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos de humildade. E humildade, qual é a definição de humildade? Não é ser pobrinho, sabe, andar de roupa rasgada. Humildade significa o reconhecimento sincero de quem você é diante de Deus. É o reconhecimento sincero de quem você é diante das pessoas e diante de você mesmo. Quando eu estou diante de Deus e eu ouço isso, de que Deus conhece as minhas obras, Deus conhece a intensidade do meu amor, Deus conhece a amplitude da minha fé, Ele conhece o meu comportamento, o meu serviço, Ele conhece a minha perseverança. Isso me leva à humildade. Porque das 7 igrejas, somente uma não foi exortada, somente uma não foi destacada uma deficiência, as outras 6 tinham deficiências. E com certeza eu e você temos as nossas deficiências. Com certeza eu e você temos alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns pensamentos que não glorificam a Deus. Mas nesta manhã o Senhor está te chamando: olha, eu te conheço, eu sei quem você é, olha, eu sei da sua história, eu sei de onde você veio, eu sei como você tem vivido, eu sei como está o seu casamento, eu sei como está o seu relacionamento com seus filhos, eu sei como está a sua vida íntima e pessoal. Eu, Senhor, conheço. Eu conheço você. E eu tenho planos, eu tenho projeto, eu tenho pensamentos a seu respeito. Numa outra versão, lá em Jeremias 29:11, diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Qual é a sua expectativa para seu casamento? Qual é o fim que você espera para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual? Qual é a sua expectativa em relação a todo o seu espírito, alma e corpo? É isto que Deus está chamando eu e você. Ele te conhece. Ele conhece além desta atitude de nobre, de inteligente, de alguém que só, puxa, aquele cara. Ele te conhece. E nesta manhã o Senhor está nos chamando para um evangelho genuíno, para um evangelho que jamais vai admitir, sabe, reações e atitudes que envergonham o evangelho. Vivemos em dias tão trabalhosos. Falei isso semana passada, vou repetir. Dias tão trabalhosos, escândalos
são de todos os níveis imagináveis e imagináveis. Mas que eu e você possamos pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu não seja o próximo a dar um escândalo. Que a nossa oração possa ser tão intensa, de reconhecer: Senhor, me protege, Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Senhor, eu não quero ser motivo de escândalo com as minhas palavras, eu não quero ser motivo de escândalo com os meus pensamentos, eu não quero ser motivo de escândalo com a minha reação diante daquele que cai, do que aquele que peca. Senhor, me ensina a ser um evangelho, ou a ser um cristão genuíno. E nós estamos sim como igreja, sabe, desafiando você, convidando você, para buscarmos juntos. Deus, nós queremos marcar esta geração, e nós estamos sim, sabe, conforme a nuvem está andando, nós não temos todas as respostas. Abraão, quando saiu da parentela, ele não recebeu um plano de ação detalhado, com os passos e com detalhamento. Ele simplesmente saiu da parentela, e conforme a nuvem ia levando, ele começou a dar passos. Abraão, o nosso pai na fé, nesse caminhar da busca do propósito da terra prometida, ele cometeu erros, e nós também vamos cometer erros, mas nós estamos orando sim, clamando sim, para que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas e em nossa igreja nesta geração. Estamos sim falando: Deus, o Senhor tem nos chamado para esse tempo, o Senhor tem nos dado, ó Deus, esta oportunidade de te honrar. E nós estamos sim caminhando, fizemos a conferência da família, vamos agora, semana que vem, fazer a imersão. Que é o que essa imersão? É algo chique, é um nome bonito, mas nada mais é do que uma convocação para você que quer fazer parte desta, sabe, da igreja dos últimos dias. Nós queremos sim que você esteja conosco. Para quê? Para estar orando, para estar clamando: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero sim ser um cristão diferente nesta geração. Eu quero sim, ó Deus, que a nossa igreja tenha uma marca diferente. Nós estamos sim buscando, ó Deus, Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja que vai impactar não só Votorantim, mas de Votorantim aos confins da terra. Pela misericórdia de Deus, amados, pela misericórdia de Deus, nós já temos impactado nações. Pela misericórdia de Deus, nós com a nossa pequenez, nós estamos indo além do que muitas igrejas grandes por aí jamais saíram das quatro paredes. Mas tudo isso, nós precisamos de um coração quebrantado. Nós queremos sim fazer diferença. Mas, meu amado, você só vai ser um cristão pleno, você só vai ser um cristão, sabe, alcançando o propósito de Deus, é quando você gerar frutos, é quando você coloca o seu talento, é quando você coloca o seu dom à disposição de Deus, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Deus está chamando você, na sua simplicidade, no seu jeitinho ou no seu jeitão. Você precisa gerar vida no outro. E nós estamos orando sim para que Deus nos dê clareza do que fazer com a igreja. Nós estamos sim buscando, sim, Deus nos dá direção. Nós estamos pedindo, Senhor, ó Deus, nós não queremos ser mais uma igreja. Nós queremos ser aquilo que o Senhor tem para nós. Então, meu amado, nós queremos te desafiar a estar conosco no sábado. Carlos, mas o horário não dá. Nós vamos criar outras oportunidades. Mas nós estamos sim com esta imersão fazendo o quê? Vamos estar aqui conversando, ministrando. Meu amado, a igreja de Atos nasceu com o quê?
com eles estarem juntos, orando num só espírito, no partir do pão. Era uma igreja que tinha relacionamento, e nós estamos chamando vocês. Ah, Carlos, eu não sei se vai acontecer, fique tranquilo, vai acontecer com você ou sem você, mas eu quero que aconteça comigo. Eu quero estar dentro do propósito. O propósito de Deus vai acontecer comigo ou sem mingo, né? Mas Deus, eu quero fazer parte. Eu quero sim, ó Deus, nos anos que me restam, combater o bom combate. Meu amado, me aposentei em janeiro. Já poderia estar tranquilo. Não sei o que eu faço com 50 mil por mês. Não, lógico que não. Mas olha, eu poderia estar dizendo, não, já estou aposentado. Não, sonhando. Sonha. Mas vamos voltar. Não, mas eu quero mais de Deus. Enquanto houver, ao ver aquela irmã ontem com 95 anos, eu me sinto estimulado. Levei um susto agora, há 15 dias atrás, que eu não lembrava de nada do tombo da bike. Se tivesse morrido ali, ia sem dor para o céu. Mas Deus tem planos ainda. Não chegou a hora. Tem gente que eu ouvi ontem numa história de um cara, de um profissional de bike, professor, treinador, um cara assim tremendo, morava lá no Lago Azul. Ele contaram ontem para mim, um cara que treinava, ensinava tudo, pessoas. Ele de repente chega com a bike já no condomínio dele, sem o capacete, pedalando com toda a confiança, com toda a segurança. Ele passa por uma lombada, cai, bate a cabeça e morre. Então eu sei que eu não parti, porque ainda Deus tem plano na minha vida. Você ainda não partiu, porque Deus tem plano na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. E pode ter certeza, meu amado, eu quero chegar naquele dia com todo o gás e dizer, Senhor, eu dei o meu melhor. Eu dei o que eu tinha. O meu melhor nem sempre vai agradar. O meu melhor nem sempre vai alcançar as expectativas das pessoas. Mas, Senhor, eu quero alcançar a expectativa do Senhor para comigo. Eu quero sim agradar o Teu coração, Senhor. Eu quero sim cumprir o Teu propósito. E olha, amados, nós tivemos essa semana, eu e a Vera, visitando uma igreja lá em São José, buscando coisas. Deus nos dá clareza, mas nós sabemos que a fonte é uma só. É voltarmos aos princípios de uma igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que orava. Nós precisamos sim voltar à prática da oração genuína na nossa vida. A realidade aqui, irmãos, a realidade, Deus conhece você, me conhece, é que nós não oramos o suficiente. Deus conhece. Mas eu oro em todo tempo, eu oro sem cessar. Sim, mas Deus sabe da nossa obra. Deus sabe que você é levado por conselhos do ímpio, em vez de ser levado pelo conselho da palavra. Você sabe das suas obras, mas Deus está chamando eu e você. Deus está convocando eu e você a fazermos parte desta igreja que vai voltar a orar, que vai voltar à comunhão, que vai voltar à unidade. E unidade, irmãos, é entender as diferenças. A unidade não está em ser todo mundo igual, mas a unidade está em você amar o diferente e não criticar o diferente. Unidade não está em você defender o seu ponto de vista, porque eu penso assim. A unidade está em você ser um dedinho menor. A unidade está em você ser o pelinho do nariz e não reclamar do dedão do pé. Então Deus está chamando eu e você como igreja. E nós estamos sim nesta fase de transição. Mas não fique de fora, meu querido. Não fique de fora. Não é para mim, tá bom. Seja
seja frequentador, você é bem-vindo como frequentador da nossa igreja, mas Deus está chamando você para ter realmente o seu talento, o seu dom, a sua vida consagrada a Deus, você abençoar o irmão que senta do seu lado, você fluir nos seus dons. Deus há de levantar aqui ministérios novos, mas para que isso, você tem que orar. Sonda-me, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece as minhas obras, o Senhor conhece o meu amor, o Senhor conhece a minha linguagem, o Senhor conhece o meu comportamento, porque a gente conhece as pessoas que nos olham pelo canto dos olhos. Mas olha, eu vou dizer para você, querido, eu não estou nem um pouco preocupado com você que olha pelo canto do olho para mim. Eu estou sim intensamente preocupado em agradar o meu Deus, que um dia morreu lá na cruz por mim. Eu quero mais de Deus nesses anos. Nós, como pastores, estamos clamando: Deus, levanta um grande exército. Deus, levanta. Temos as respostas? Ainda não, mas temos um fluir. E olha, meu amado, você está sendo convocado por Deus, porque aquele que está em mim, esse dá muitos frutos, mas aquele que não estiver em mim, será dispensado. Deus está chamando você, e é hora de você pedir sim. Sonda-me, ó Deus, qual é o chamado, qual é o propósito, qual é a tua vontade para a minha vida, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Então você está sendo chamado. Ah, Carlos, eu estou feliz porque eu sou frequentador da igreja. Tá bom, é melhor do que nada, é melhor do que nada, mas só ser frequentador. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, constrói a sua casa sobre a areia. Pode ficar tranquilo, virão tempestades. Pode ficar tranquilo, virão aflições. Pode ficar tranquilo, vai vir vento. E se a sua casa não estiver construída sobre a rocha, vai ruir. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, vai ter tombo, vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas permanecerão, porque o propósito de Deus cumprirá na vida daqueles que estão dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui. Então nesta manhã, querido, nós queremos sim te desafiar. Esteja conosco. Eu sei, existe uma agenda maluca, mas esteja conosco nesta imersão. Vai ser o sábado o dia todo. Nós precisamos do corpo, nós precisamos de você, nós precisamos. Agora tem uma: Gideão veio 30.000, ficou 300. Jesus pregou para multidões, ficou com os 12, ficou com 120 em Pentecoste, e ele fez revolução. Por favor, não endureça o seu coração para ficar de fora e achar desculpa e historinha para dizer: ah, eu já tentei, ah, aqui só tem falha, ah. Deus está chamando para você orar nesta manhã: sonda o meu coração, sonda a minha vida. E o Senhor está chamando você: olha, eu tenho planos de fazer prosperar. E eu creio que Filipenses 1,6 é mais do que um consolo. Tenha por certo isto, que aquele que começou a obra em você
há 1 ano, há 10, há 40, Ele não desistiu de você. Tendo por certo isso, que aquele que começou a boa obra em você, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Mas Deus rejeita, não sou eu, Deus rejeita os orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Que eu e você possamos ser como aquele publicano e dizer: Senhor, tenho tantas limitações, tenho tantas dificuldades. Não pecado, porque se eu estou alimentando pecado no meu coração, eu estou numa situação, estou falando de limitações. Eu gostaria de ser melhor em muitas áreas, mas eu não consigo. Eu não sou nem um pouco tecnológico. Eu tento, é uma limitação. Eu tento. Agora, picaretagem, pecado, aí você tem que se arrepender. Mas limitações são tantas. E eu pergunto a você: o que você vai fazer da sua vida? Vai continuar contando historinhas? Vai continuar se justificando? Contando todas as histórias do mundo? Eu já não frequento mais, eu não quero fazer parte mais, porque na igreja só tem gente falha. É verdade. E a pessoa principal nessa falha é aquela que você vê no espelho. Porque se você só vê falha, o maior problema está no seu coração. E está na hora de você olhar no espelho e ser humilde e reconhecer: Deus, tem misericórdia de mim. Porque quando eu estou em comunhão com Deus, eu vejo o irmão caindo em pecado. Se eu estou bem com Deus, eu não pego pedra para atacá-lo, mas eu vou ter misericórdia e vou estender as mãos para aquele que cai. Mas se estou cheio de si, do meu ponto de vista, na minha opinião, eu pego pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, amados, a igreja é um local de crescimento. A igreja é a oportunidade que Deus tem me dado para abençoar aquele que está abaixo de mim. Deus está também me dando a oportunidade de ser abençoado por aquele que sabe mais do que eu. Sem Deus não dá. Então nós, como igreja, estamos convocando vocês. Venha para a imersão. Venha. Carlos, eu tenho 1000 ideias. Coloca no papel. Nos ajuda. Nós queremos sim ir mais longe. Vai acontecer. Nós estamos tocando a trombeta. Deus está nos dando a oportunidade de tocar a trombeta. Mas tem uma: se necessário for, fazer ali o pavilhão da fé, Arena Pavilhão, nós vamos fazer. Mas ali tem muito mais do que um pavilhão da fé. Tem realmente algo extraordinário e sobrenatural. Pode ter certeza, Deus está dando a você, como igreja, esta oportunidade. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança. Corre para os braços do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Carlos, eu não posso participar dessa imersão, mas eu pergunto: o seu coração está aqui? Esteja conosco. O seu coração, Deus tem te chamado para estar aqui. Não fuja do propósito de Deus. Nós queremos ir mais além. Eu ainda hei de ver, antes de partir, nós vamos ver
Votorantim será uma referência ainda, porque foi referência nos anos 80. Foi, a história nos relata isso. Mas eu quero sim, antes de partir, daqui 30 anos, dizer: aqui tem um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Aqui tem um povo que sai de Votorantim aos confins da terra. Não estamos só em Moçambique, estamos em todas as nações possíveis e imagináveis. Eu quero crer ainda que nós vamos chegar a 20 nações nos anos que nos esperam. E você vai fazer parte? Você está criando o seu filho para ser resposta desses 20 países? Nós estamos tudo numa fase diferente, irmãos. Mas eu creio que Deus está preparando-nos para o novo. Deus está preparando a gente para o novo. É dolorido, mas eu creio que esta palavra se cumpre. E eu encerro lendo novamente. Porque eu conheço os planos que tenho para a comunidade cristã Deus Presente de Votorantim. Eu conheço os planos que tenho para você, Maria, José, Robson. Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Eu creio que há um futuro. Ele tem pensamento de paz a meu respeito. Ele tem pensamento de paz e não de mal a meu respeito. E Ele vai me dar o fim que eu espero. A palavra é pessoal. Então que você possa dizer: Deus tem pensamentos de paz a meu respeito, e não de mal, para me dar o fim que eu espero. E eu creio que ainda há muito o que fazer. Eu creio que haverá um grande derramar da presença dEle aos corações sedentos. E Ele está disposto a levantar você no seu dom, no seu ministério. Nós cremos que haverá uma geração de pregadores, de missionários, de novos ministérios sendo levantado aqui, começando por você. Por você. Nós temos tantas coisas por fazer ainda. E pode ter certeza, você está sendo convocado a não ficar de fora. Venha participar conosco da imersão. Não posso, Carlos, tá bom. Mas esteja em sintonia com aquilo que vai acontecer. Faz a inscrição no aplicativo, porque olha, neste evento nós vamos dar alimentação para todos vocês, de graça. Porque nós acreditamos que será um tempo para aqueles que Deus vai trazer. Você vai comer, vai tomar café. Faça a inscrição pelo aplicativo. Ah, Carlos, eu sou meio novo aqui. Pode vir. Será um evento das 8 da manhã até 9 horas da noite. Terá intervalos, sim, para você, mas vai ter até alimentação para você. Nós estamos acreditando, sim, que há um momento de uma seleção da parte de Deus, de um grande exército. Carlos, eu trabalho. Tá bom, venha à tarde, venha participar. Creia, creia. Não será do seu jeito e nem do meu, será do jeito dele. E ele vai além do meu ponto de vista, ele vai além do seu ponto de vista. Ele vai muito mais além, porque aquilo que o meu olho nunca viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, o que eu jamais imaginei, são as coisas que Deus tem preparado para mim, para você. Feche seus olhos.